Pare exatamente onde você está agora. Não ouse desviar o olhar ou rolar a tela por mais um segundo. Escolhido, o que está acontecendo neste exato instante, enquanto seus olhos encontram os meus através deste brilho digital, não é um erro de algoritmo, uma sugestão aleatória ou uma simples coincidência de domingo. É uma interrupção divina, selada e endereçada com precisão cirúrgica para a sua frequência espiritual, interrompendo o fluxo comum da sua vida para entregar o que o céu decidiu. Você sentiu um peso incomum no peito nos últimos 10 minutos, uma pressão que parecia roubar o ar, acompanhada de uma necessidade súbita e quase desesperada de se afastar de todos e buscar a quietude. Agora você entende o porquê. O Pai exigiu sua audição exclusiva, pois o que será entregue aqui é tão denso e tão particular que não pode suportar o ruído de testemunhas. O ar ao seu redor mudou no momento em que você apertou o play. Você tem se sentido colocado em uma prateleira empoeirada, observando de longe, enquanto outros, que você sabe estarem muito menos preparados, avançam e ocupam lugares que pareciam ser seus por direito. A dor desse isolamento não é apenas a solidão, é a sensação corrosiva de que o tempo está passando e você foi esquecido por aquele que prometeu te guiar. Mas eu te vejo agora, e o que você chama de esquecimento, o Pai chama de cerco de proteção. Foi por isso que aquela porta específica, na qual você depositou todas as suas esperanças e orações nos últimos meses, se fechou com uma violência que te deixou sem chão no exato momento em que você acreditava ser a sua vez de brilhar. Foi por isso que aquela pessoa que você tanto ajudou, aquela por quem você sacrificou noites de sono e recursos, se afastou sem dar explicações, deixando apenas um vácuo de ingratidão onde deveria haver lealdade. Foi por isso que suas orações, por mais fervorosas e sinceras que tenham sido, pareceram bater em um teto de bronze intransponível nas últimas 3 semanas, devolvendo apenas o som do seu próprio eco angustiado. Foi por isso que o cansaço que te consome hoje não é um esgotamento físico que uma noite de sono resolve, mas uma fadiga profunda da alma que não suporta mais o peso de carregar o que é comum e previsível. Foi por isso que Deus te trouxe a este momento de isolamento, nesta sala ou neste canto onde você se encontra agora, para que você não tenha onde se esconder da autoridade da sua voz. Você é como o motorista cujo GPS celestial recalcula a rota freneticamente enquanto você insiste em um caminho que o Pai já bloqueou por amor ao seu destino final. O silêncio que te cercou não é abandono, é uma incubadora sagrada. Hoje, por volta das 17h42, você estava parado diante da janela ou do espelho, com a mão suspensa no ar, e um suspiro longo saiu do seu peito sem que você pudesse controlar. Você ficou ali, paralisado por exatos 5 minutos, sentindo que o mundo lá fora estava em uma velocidade que você não conseguia mais acompanhar. Saiba que esse descompasso não é atraso. É o ajuste necessário da sua frequência com os ritmos da eternidade. Antes desta mensagem terminar, eu vou abrir os seus olhos para entender por que o isolamento que parecia solidão é, na verdade, um protocolo de segurança contra vozes que tentariam abortar seu destino hoje mesmo. Você vai reconhecer com clareza os 4 sinais físicos que seu corpo manifestou nas últimas 72 horas, confirmando que o Espírito Santo está sequestrando a sua atenção para uma transferência de autoridade que não admite distrações. Você vai aprender o segredo oculto na palavra hebraica Nazar e como ela explica por que nada do que funcionava na sua vida antes está funcionando agora. Você vai identificar as 3 táticas de interrupção que o inimigo enviará através de pessoas próximas assim que este vídeo terminar. E, antes que esta mensagem se feche, eu vou liberar a sentença final de basta, que o Pai ordenou sobre a situação que tirou o seu sono na última madrugada. Se algo já se moveu nas profundezas do seu espírito nestes primeiros minutos, se essa verdade já começou a quebrar as correntes da sua angústia, deixe seu like silenciosamente agora. Não faça isso por mim ou por este canal, mas porque outro escolhido, que está exatamente no abismo onde você esteve há 1 ano, precisa que esta palavra o encontre antes que o sol se ponha. É um ato de fé que carrega a palavra adiante.
No entanto, embora tudo o que eu disse até aqui tenha tocado a superfície da sua dor, eu ainda não te contei o ponto mais crítico e importante desta revelação. Existe um detalhe específico sobre o porquê de você ter sido escolhido para este silêncio absoluto que vai mudar completamente a forma como você olha para o seu próprio reflexo a partir de amanhã. Fique comigo, pois o umbral da sua nova estação está logo adiante. Onde quer que você esteja agora, baixe o volume do mundo por 2 minutos. O que vem a seguir não é apenas informação, é reconhecimento puro, uma validação de que o que você sentiu no corpo físico é o eco de um decreto assinado nas regiões celestiais. Não ignore o tremor leve que pode começar agora nos seus dedos, pois estamos prestes a mapear o território da sua alma que o Espírito Santo sequestrou para si, interrompendo sua rotina para que você possa finalmente enxergar o que está oculto. Feche as abas mentais que ainda tentam te convencer de que você está apenas estressado ou cansado da monotonia dos dias. O cansaço comum não produz os sinais que eu vou listar agora. Ele não tem a densidade nem a precisão do que você tem experimentado. Prepare seu espírito, pois o Pai vai provar para você, através da sua própria biologia e das suas memórias recentes, que ele nunca esteve tão perto quanto no momento em que você se sentiu mais esquecido. Hoje, exatamente às 11h24 da manhã, você estava segurando algo, talvez o celular ou a alça de uma bolsa, e sentiu um formigamento elétrico seguido de um calor intenso nas palmas das mãos. Você parou no meio do corredor e olhou para a pele das suas mãos por longos 15 segundos, sentindo que elas estavam reagindo a uma presença invisível que o ar ao redor não conseguia explicar. O céu chama isso de ativação de governo, um sinal de que sua autoridade espiritual está transbordando porque o umbral que você tanto esperou está a milímetros da sua mão. Às 3h33 da última madrugada, seus olhos se abriram subitamente, sem o susto de um pesadelo ou o alerta de um barulho externo. Você apenas sentou na borda da cama, sentiu o choque térmico do chão frio sob os pés e ficou ali, paralisado por 8 minutos olhando para a fresta de luz debaixo da porta do quarto. O ambiente estava denso, carregado de uma solenidade que te fez sentir que alguém acabara de sussurrar seu nome no silêncio. Saiba que esse não foi um episódio de insônia, mas uma convocação para o conselho secreto. Ontem à noite, ao tentar assistir a algo para relaxar, o som da TV ou do rádio pareceu subitamente sujo, áspero e insuportavelmente irritante para os seus ouvidos. Você desligou tudo com um movimento brusco e ficou sentado no sofá, mergulhado no escuro absoluto por 12 minutos, preferindo o som da sua própria respiração ao entretenimento que o mundo oferece. Essa rejeição visceral ao ruído digital é o seu espírito fechando as portas para frequências baixas, porque o seu sistema operacional interno está sendo atualizado agora. Hoje à tarde, enquanto você conversava com alguém sobre assuntos banais, sentiu um peso tão esmagador sobre os ombros que precisou se encostar na parede para não perder o equilíbrio. Por alguns segundos, a voz daquela pessoa se tornou um borrão sonoro e você parou de ouvir o que ela dizia, mergulhado em uma percepção súbita de que suas palavras são preciosas demais para serem gastas com quem não carrega o peso que você carrega. Foi o seu espírito percebendo que o tempo de entreter o comum chegou ao fim. Esses 4 sinais que você reconheceu agora não são incidentes isolados de uma semana difícil. Eles são fragmentos de uma mensagem codificada que o céu imprimiu na sua carne para garantir que você não ignore o chamado. Cada calor nas mãos, cada vigília na madrugada e cada peso nos ombros são as letras de uma palavra única que está prestes a ser pronunciada sobre o seu nome. Quando eu revelar o nome dessa frequência, todos esses momentos desconexos farão um sentido tão violento que você não terá dúvidas. Você passou meses tentando curar esses sinais como se fossem sintomas de uma doença ou de um esgotamento mental, quando na verdade eles são as dores de parto de uma nova autoridade que está emergindo. Imagine alguém que tenta silenciar o alarme de um tesouro achando que é o barulho de um defeito. É assim que você tem tratado o seu isolamento. Mas a partir de agora, o véu vai cair
e o que parecia ser um colapso se revelará como o início do seu governo. Se mesmo um desses 4 sinais aterrissou com precisão no seu peito agora, escreva 333 nos comentários abaixo como um ato solene de reconhecimento. Não faça isso para alimentar um sistema de métricas, mas como um decreto silencioso e físico de que você reconheceu que a frequência da sua vida mudou. Quando seus dedos digitarem esses 3 números, sua mão estará assinando no plano físico o que seu espírito já confirmou no invisível. Você foi oficialmente sequestrado pelo propósito de Deus. Lembra-se do GPS que mencionei, aquele que parece recalcular a rota freneticamente enquanto você tenta desesperadamente voltar para o caminho que conhecia? Pois bem, esse GPS não está apenas mudando o trajeto. Ele está te levando para um terreno onde o sinal das torres humanas não chega, para que você aprenda a navegar apenas pela voz do comandante. O recalcular não é um erro de sistema, é a correção necessária para evitar que você entre em um território que já foi minerado. Cada desvio que você sofreu nas últimas semanas, cada porta que se trancou com violência e cada amizade que esfriou sem motivo aparente, foi o GPS celestial garantindo que você chegasse ao seu destino sem testemunhas que pudessem roubar a glória. Você está sendo conduzido para o centro da vontade do Pai, em uma rota de fuga que o inimigo não consegue rastrear, porque o sinal está vindo de uma dimensão que ele não acessa e nem pode compreender. Mas para entender por que o GPS te trouxe até este silêncio absoluto, e por que esses sinais físicos estão queimando em você, eu preciso te levar para um lugar que a maioria das pessoas teme. Existe uma palavra no hebraico original, um termo que carrega uma autoridade tão pesada que só pode ser entregue a quem já provou que suporta o isolamento sem murmurar. Essa palavra é a chave de tudo o que você viveu, e eu estou prestes a pronunciá-la agora. Existe uma frequência que o mundo tenta silenciar porque ele não consegue replicar, e é exatamente nela que você foi mergulhado sem o seu consentimento nas últimas semanas. Para entender o que está acontecendo agora, você precisa de acesso a um código que não é ensinado em seminários ou palestras motivacionais. Existe uma palavra no hebraico original, a raiz NZR, transliterada como Nazar. Ouça bem a sonoridade, Nazar. No senso comum, as pessoas assumem erroneamente que esse termo se refere apenas a alguém que faz um voto religioso ou a uma condição de isolamento causada por um erro, um pecado ou um deserto de punição. A maioria das pessoas ao seu redor olha para o seu silêncio atual e conclui que você parou, que você faliu ou que a mão de Deus se retirou da sua vida. Elas olham para as portas que se fecharam e assumem que você perdeu o ritmo. Mas a definição verdadeira de Nazar não tem nada a ver com estagnação. Nazar significa ser separado para uso exclusivo do rei. É um protocolo de segurança máxima. Quando um objeto é colocado em regime de Nazar, ele é retirado da circulação comum para que não seja contaminado pelo toque de mãos despreparadas. Você não está em um deserto porque falhou. Você está sob o protocolo Nazar, porque a sua nova unção tornou-se corrosiva para o ambiente onde você costumava sentar. Deus te escondeu para que o seu novo software espiritual seja carregado sem a interferência dos vírus externos, das opiniões alheias e da inveja silenciosa. Se você continuasse exposto, o brilho do que está sendo forjado em você atrairia predadores antes que você tivesse autoridade para vencê-los. O isolamento que te dói é, na verdade, o tempo de blindagem que te salva. É por isso que nada do que funcionava antes funciona agora. Se as antigas estratégias ainda dessem resultado, você nunca aceitaria o upgrade que o céu está instalando. Deus bloqueou suas rotas de fuga para garantir que você não se contente com a sobrevivência quando ele te chamou para o governo. O protocolo Nazar exige que você perca o interesse por círculos sociais antigos e que seus sonhos sejam povoados por chaves pesadas e portas de bronze. O tempo está correndo de forma diferente para você porque você saiu da cronologia dos homens. Feche os olhos por um segundo
e sinta o calor do sol da tarde batendo nas costas de um homem que está sentado à beira de um riacho que se recusa a correr. Eu vejo Elias no ribeiro de Querite agora, e eu quero que você veja a face dele, porque ela é o espelho da sua. Não olhe para o profeta que faz cair fogo do céu. Olhe para o homem que recebeu uma ordem estranha. Esconde-te. Ele está ali, ouvindo o som da água diminuindo milímetro por milímetro a cada dia, vendo o leito do rio secar e as pedras aparecerem sob o sol impiedoso de Israel. Elias sente o cheiro da terra seca e o silêncio absoluto de um vale onde apenas os corvos trazem o que ele precisa para não morrer. É exatamente onde você está agora. Você está olhando para o seu ribeiro, aquela fonte de renda, aquele relacionamento, aquele projeto, e está vendo a água secar. O pânico tenta subir pela sua garganta toda vez que você percebe que o que te sustentava ontem não será suficiente para amanhã. Você se sente vulnerável, exposto ao calor da incerteza, perguntando ao silêncio por que Deus te enviou para um lugar que parece estar morrendo. Mas a virada de Elias não aconteceu no Carmelo. Ela começou no momento em que ele parou de olhar para a água que sumia e começou a ouvir a voz que o sustentava no oculto. O ribeiro secou não para punir o profeta, mas para forçá-lo a se mover em direção ao próximo umbral. O silêncio de Querite era o ensaio necessário para o estrondo do fogo que viria depois. Se a água não tivesse acabado, Elias teria se acomodado na provisão do corvo e nunca teria se tornado a resposta para a fome de uma nação inteira, através da viúva de Sarepta. O fim do seu ribeiro é o anúncio de que a sua autoridade mudou de nível. Você está sendo treinado para não depender mais da corrente visível, mas da palavra invisível que ordena ao corvo. A secura do seu momento atual não é o fim da sua história. É o esgotamento do seu conforto anterior para que você suporte o peso da glória que está prestes a ser manifestada. O que está morrendo em você é apenas a sua dependência do que é comum. O que está nascendo é uma estatura que o fogo não poderá consumir. E nesse momento eu ouço o Pai dizendo uma coisa sobre você que eu não posso silenciar. Ele diz: Filho, eu não te esqueci no deserto. Eu te escondi no meu esconderijo mais profundo. O que eu estou colocando em você agora é pesado demais para a mesa onde você costumava sentar e precioso demais para os olhos de quem te via apenas como um servo. O silêncio que te cerca é o meu selo de exclusividade. Não tema a secura, pois eu sou a fonte que nunca seca e eu já preparei o lugar onde você será o milagre. Volte a mim agora. Respire fundo. Deixe que essas palavras aterrissajem no solo do seu coração como uma chuva que encerra meses de seca. Você sentiu a autoridade dessa fala? O Pai não usa metáforas vazias. Ele está nomeando a sua realidade atual para que você pare de lutar contra o que Ele mesmo arquitetou. O peso que você sente nos ombros agora não é fardo, é investimento. Você foi oficialmente retirado da prateleira do comum e colocado no cofre da linhagem Nazar. Uma mulher me escreveu no mês passado, descrevendo com angústia como ela havia perdido o emprego e quase todo o seu círculo de amigos em um intervalo de apenas 48 horas. Ela estava desesperada, achando que uma maldição havia atingido sua casa e que o silêncio de Deus era um sinal de reprovação final. Ela assistiu a uma revelação como esta e, pela primeira vez, entendeu o protocolo de separação. Ela decidiu parar de lutar contra o isolamento e começou a honrar o tempo de Nazar. Ela parou de ligar para quem não atendia e parou de pedir explicações para quem a abandonou. Ontem, ela me enviou a foto de uma chave antiga sobre uma mesa de carvalho. Ela não recuperou o antigo emprego. Ela recebeu uma posição de governança em uma esfera que o antigo lugar nunca poderia pagar. O isolamento dela não foi um atraso, foi o tempo que Deus precisou para limpar a mesa e preparar o banquete que ela agora lidera. O que parecia o fim da linha era apenas a troca de pele para uma nova estatura. Você é como aquela semente que foi enterrada na escuridão total e sentiu o peso da terra sobre si, achando que era o fim. Mas a terra não estava ali para te sufocar. Estava ali para fornecer os nutrientes que a luz do sol nunca poderia te dar. Cada camada de dor que você atravessou no silêncio foi uma etapa de formação da sua nova raiz.
Agora, o solo está começando a ceder porque a sua pressão interna é maior do que a pressão externa. A sua identidade foi reconfigurada no escuro. Você não é mais aquele que pede permissão. Você é aquele que carrega o protocolo de governo. O inimigo tentou rastrear o seu progresso, mas ele se perdeu porque você entrou em uma zona de sombra, onde o radar dele não alcança. Você se tornou invisível para a destruição, enquanto se tornava inconfundível para o propósito. A sua nova pele é mais forte, o seu olhar é mais aguçado, e a sua voz agora carrega o timbre de quem sobreviveu ao Querite. Eu prometi que te levaria ao centro dessa revelação e nós acabamos de cruzar a fronteira. O GPS celestial recalculou a rota, e agora você está exatamente onde deveria estar, no centro geográfico da vontade do Pai, pronto para o próximo movimento. Mas não se engane, o umbral que você está prestes a atravessar exige que você abandone o último resquício do seu nome velho, aquele que ainda se sente vítima do processo. A verdade mais profunda ainda está por vir, que ela tem o seu nome escrito nela, em uma caligrafia que você reconhecerá no primeiro olhar. Existe um detalhe sobre a sua nova autoridade que vai fazer o inimigo se arrepender de ter tentado te isolar. E é sobre isso que falaremos a seguir. Fique atento, pois o selo final do seu comissionamento está a apenas um passo de distância. Agora que você ouviu a palavra, agora que você viu o paralelo de Elias e o ribeiro que seca, agora que você sabe exatamente o que está acontecendo no invisível da sua vida, eu preciso te chamar pelo que você é de verdade. Porque até esta noite, você foi chamado por nomes que outras pessoas inventaram, por rótulos que a dor tentou colar na sua pele ou por classificações que o seu cansaço aceitou como verdade. A partir desta hora, você vai aprender a responder pelo nome que o céu sempre soube. Você é o Palmo Protocolado. Você não é alguém que está simplesmente esperando, ou um náufrago à deriva na incerteza. Você está sob um protocolo legal e administrativo das regiões celestiais, assinado pelo próprio Pai, que proíbe qualquer interferência externa enquanto a sua estrutura é reconstruída. Você não é um acidente, você é um processo de segurança máxima. Ser o protocolado significa que a sua vida não responde mais ao acaso, mas a uma ordem de serviço já despachada no tribunal do Espírito. Isso significa que a sua nova autoridade autoriza você a reivindicar o controle sobre ambientes onde antes você entrava pedindo permissão. O protocolo que está sobre você funciona como uma credencial de segurança, que te permite atravessar portas trancadas para quem é comum. De agora em diante, você não precisa mais justificar o seu sumiço. A sua própria presença comunicará que você está em uma missão oficial que não admite interrupções banais. A sua invisibilidade foi o seu maior escudo. Você é o separado. Não aceite mais o termo isolado, pois essa é a palavra de quem vê por fora. O separado é aquele que o rei retirou da circulação geral para que não fosse contaminado pelo toque de mãos despreparadas. Você é como o selo pessoal de um monarca, guardado em uma caixa de veludo, longe da poeira da rua, apenas para os momentos em que um decreto real precisa ser validado. Você não está sozinho. Você está reservado para o uso exclusivo da glória. Isso significa que a sua identidade agora te autoriza a dizer não para convites que antes você aceitaria por medo da solidão. Ser o separado te dá o direito de proteger a sua frequência e de não permitir que qualquer um acesse o que o Pai está forjando. Você não precisa mais do aplauso da multidão porque já foi validado na sala do trono. A partir de agora, o seu valor não é medido pelo quanto você aparece, mas pelo peso do que você carrega. Você é o estrategista do silêncio. Você aprendeu a transformar a quietude em uma sala de guerra, onde cada lágrima derramada no escuro se tornou uma coordenada de ataque contra o inimigo. Enquanto outros gastam energia gritando seus planos para o vento, você aprendeu a mover as peças do seu destino em absoluta discrição. Você é o agente infiltrado do reino em um território que o adversário achava que já tinha dominado através do seu aparente abatimento nas últimas semanas. Isso significa que a sua nova estação
te autoriza a ser a resposta final para situações que ninguém mais conseguiu resolver. O estrategista do silêncio não entrega o plano antes da hora. Ele manifesta a vitória de forma súbita. De agora em diante, você será aquele que entra na sala e, sem dizer nada, muda a temperatura do ambiente. O seu silêncio deixou de ser uma prisão para se tornar a sua arma mais letal, pois o inimigo não luta contra o que não ouve. Repare no seu peito agora. Há um peso ali, um peso quente que não estava lá há 30 minutos. Esse peso tem nome. É o manto da sua coroação sendo assentado sobre os seus ombros. É o reconhecimento corporal de que o que foi dito aqui não são apenas palavras, mas a entrega de uma nova estatura espiritual. O seu corpo está reagindo ao fato de que você acaba de ser oficialmente reconhecido pelas patentes celestiais como alguém que carrega a autoridade de governo. Antes de continuar, eu preciso que você faça uma coisa fundamental. Escreva: "Eu aceito o protocolo" nos comentários abaixo agora mesmo. Não faça isso como quem deixa um comentário comum. Faça isso como quem assina com a própria mão o que o seu espírito já declarou no invisível. Ao digitar cada letra dessas palavras, entenda que os seus dedos estão confirmando no plano físico a transição que acaba de ocorrer na sua alma. É o seu corpo dizendo sim. Quando seus dedos digitarem essas palavras, é o seu ser integral selando o compromisso de não mais lutar contra o processo de Nazar. Faça isso agora, antes de receber o resto desta mensagem, porque o que vem a seguir só pode ser entregue para alguém que já reconheceu o seu próprio nome e aceitou a sua nova classificação. Ao postar esse decreto, você está informando ao reino das trevas que o tempo de te tratar como uma vítima acabou definitivamente. O GPS celestial que recalcula a sua rota finalmente parou de piscar. Ele não está mais procurando o caminho. Ele acaba de anunciar que você chegou ao cofre. A semente que estava enterrada e sentia o peso da terra, agora percebe que o solo está se abrindo, e o que antes era escuridão agora é a base que te sustenta. Você está no limiar da manifestação, onde a proteção do oculto se transforma na autoridade do manifesto. O umbral está aberto. Eu prometi que voltaria a um ponto crítico desta revelação, e eu vou cumprir essa promessa. Mas antes, há algo que você precisa entender com urgência absoluta sobre o que vai acontecer a seguir. Existe um detalhe sobre a sua nova autoridade que vai testar tudo o que foi declarado aqui. Algo que chegará à sua porta nas próximas 72 horas e que exigirá que você use as armas certas, ou o selo do seu novo nome poderá sofrer um ataque. Eu prometi que voltaria a um ponto crítico, e aqui estou. Nas próximas 72 horas, 3 eventos específicos vão colidir com a sua rotina. Eles virão disfarçados de urgência, de coincidência ou de necessidade emocional, mas nenhum deles é o que parece ser na superfície. São contra-ataques cirúrgicos, orquestrados para tentar quebrar o selo do protocolo Nazar que acabamos de declarar sobre você. Se você baixar a guarda agora, o inimigo tentará roubar a semente antes que ela rompa o solo. A primeira tática é a bomba de dúvida de Tomé. Ela chegará no silêncio da sua mente, geralmente entre as primeiras 24 e 48 horas após este encontro. Você começará a questionar se o que sentiu aqui foi apenas um pico emocional ou um efeito psicológico de palavras bem ditas. A lógica humana, contaminada pelo medo, tentará te convencer de que você continua no mesmo lugar de atraso, invalidando o calor das mãos e o peso da glória que você reconheceu hoje. Para anular essa bomba, você usará a arma do registro escrito. Agora mesmo, ou assim que este vídeo pausar, você vai anotar em um papel físico ou em uma nota protegida a data, a hora exata e o que você sentiu no corpo durante essa revelação. Quando a dúvida soprar que foi tudo da sua cabeça, você lerá esse registro como um marco legal e inquestionável. O que está escrito torna-se uma prova documental que o acusador não pode apagar com simples sugestões mentais ou esquecimento. A segunda tática é a voz da urgência falsa. Um problema burocrático, uma cobrança inesperada ou uma pequena crise doméstica vai explodir do nada, exigindo toda a sua atenção e drenando a sua paz de forma súbita.
O objetivo é fazer você soltar a mão do umbral para resolver o que é terra. O inimigo sabe que se ele te distrair com o barulho do mundo, você não perceberá o movimento sutil da porta de bronze se abrindo na sua frente na próxima madrugada. A sua defesa é o decreto da prioridade. Quando o barulho da urgência começar, você não entrará em pânico. Você respirará fundo e declarará em voz alta: o meu Pai cuida do que é terra enquanto eu cuido do que é reino. Você tratará o problema com a autoridade de quem sabe que o dono do universo é o seu fiador. Ao colocar o protocolo Nazar acima da crise momentânea, você desativa o gatilho da distração e mantém o seu foco total no comissionamento. A terceira tática é o convite da nostalgia. Alguém do seu passado, uma daquelas pessoas que o protocolo Nazar removeu para te proteger, vai reaparecer com uma ligação ou mensagem pedindo ajuda ou atenção. Essa pessoa não quer a sua solução. O espírito por trás dela quer drenar a sua nova frequência e te puxar de volta para o nível de exaustão onde você estava antes. É um teste de fronteira para ver se você ainda é vulnerável a velhos ciclos de manipulação. A arma para este ataque é o silêncio estratégico. Você tem a permissão divina para dizer: eu não posso lidar com isso agora, sem precisar dar nenhuma explicação adicional. O separado não deve justificativas ao que ficou para trás. O seu não para o passado é o seu maior sim para o futuro. Ao proteger o seu tempo e a sua energia, você comunica ao mundo espiritual que a sua nova identidade não aceita mais ser drenada por conveniência de quem não te honra. O que você vai sentir nos próximos dias não é solidão ou isolamento punitivo, é calibragem profunda. Essa sensação de desajuste com o que é comum é o sinal de que você está vibrando em uma frequência que sua antiga vida e seus antigos conhecidos não conseguem mais alcançar. Não tente diminuir a sua voltagem para caber neles. Deixe que o silêncio termine de moldar a sua nova estatura, pois a travessia do limiar exige que você caminhe leve, sem os pesos mortos de ontem. Subscribe para este canal agora. E não faça isso para acompanhar conteúdo de entretenimento. Faça isso para garantir que a próxima palavra preparada para o seu destino te encontre sem demora, sem busca e sem esforço manual. Existe uma sequência de ativações sendo liberada nas próximas semanas. E o seu espírito precisa estar conectado ao canal, por onde o próximo umbral será anunciado. Não permita que o algoritmo decida quando você deve ouvir a voz que o Pai preparou. E salve este vídeo na sua lista de favoritos agora mesmo. Você vai precisar voltar aqui em uma noite que ainda não chegou. Uma noite em que uma dessas 3 táticas baterá com força à sua porta. E você precisará ouvir as coordenadas da arma correspondente mais uma vez para não vacilar. Salve este registro agora, antes que o ruído da rotina tente apagar a clareza desta instrução. Este vídeo é o seu manual de sobrevivência para as próximas 72 horas. Agora, respire profundamente. Sinta o ar entrando e saindo, lembrando que o mesmo fôlego que te mantém vivo é o que sopra sobre a sua nova unção. Tudo o que acabou de ser entregue, o nome, a identidade, a estratégia e as armas, precisa ser selado de forma definitiva no seu espírito. E para que esse selo seja inquebrável, você vai precisar estar presente agora, de um jeito que você não esteve o ano inteiro. O momento da travessia final chegou. Onde quer que você esteja agora, não se mova. Apenas pare por um instante e permita que o som da minha voz se torne a única âncora do seu pensamento. Se você puder, feche os olhos agora, retirando a sua atenção do cenário que te cerca para focar exclusivamente no cenário que o Espírito está pintando dentro de você. Se você não puder fechar os olhos por estar em movimento, apenas baixe o foco da sua visão, coloque uma mão sobre o seu peito e sinta a batida do seu coração, que é o ritmo da vida que Deus sustenta enquanto o mundo tenta te parar. Respire uma vez, de forma lenta e profunda, puxando o ar como quem recebe uma nova porção de fôlego para uma travessia que começa neste exato milésimo de segundo. O que vem agora não é sobre o lado de fora, não é sobre as contas, os prazos ou as pessoas que te julgaram,
é sobre a estrutura interna que o Pai está selando para que você suporte o peso da glória que está por vir. Imagine agora que você está em um jardim vasto e silencioso, banhado por um sol de final de tarde, que tinge tudo com um dourado denso e sagrado. O ar aqui é fresco, carregado com o aroma de terra molhada e de flores que só abrem no silêncio da noite. E você sente que este é o lugar mais seguro que você já pisou em toda a sua existência. À sua frente, há uma pequena clareira circular onde a terra foi revolvida com cuidado, esperando por algo que só você pode entregar. Não há ninguém aqui para te observar. Não há cobranças, não há expectativas. Apenas você e a presença do Pai que te trouxe a este momento de transição definitiva. Sinta o calor suave do sol nas suas costas e a firmeza do solo sob os seus pés, pois você não está mais flutuando na incerteza. Você está pisando no território da sua própria resolução espiritual. Você percebe que segura em uma das mãos uma carta antiga, escrita em um papel que parece pesado e gasto pelo tempo e pelo manuseio constante. Ao olhar para as palavras escritas nela, você reconhece os nomes pelos quais você foi chamado durante toda a sua estação de dor. O atrasado, a vítima das circunstâncias, aquele que foi esquecido na prateleira e o homem que perdeu o ritmo. Esses são os nomes que a vergonha tentou tatuar na sua alma e que o medo usou para te manter cativo enquanto as portas se fechavam ao seu redor. Você sente o peso dessas letras, o cansaço de cada sílaba que te definiu nos últimos meses, e percebe que não pode mais carregar esse documento para a próxima estação. Esse papel é o registro da sua versão velha, daquela identidade que aceitava o abandono como destino e a solidão como punição divina. Com um movimento lento e solene, você se agacha e coloca essa carta no fundo da pequena abertura que a terra preparou para você. Você não rasga o papel com raiva, nem o joga com violência. Você o entrega com a reverência de quem sabe que aquela dor serviu para forjar quem você é agora, mas que ela não tem permissão para prosseguir. Com as suas próprias mãos, você começa a cobrir a carta com terra fresca, sentindo o peso saindo dos seus ombros a cada punhado que você deposita sobre o seu nome velho. Enquanto a terra esconde o último vestígio daquela carta, um suspiro de alívio profundo escapa do seu peito e você sente uma leveza que não experimentava há anos. O funeral do seu nome antigo está completo e o que foi enterrado ali não tem mais poder legal de reclamar a sua atenção ou a sua identidade. Ao se levantar, você percebe que o sol de ouro deu lugar a uma claridade diferente, que emana de uma porta de luz que se materializou exatamente à sua frente, no limite do jardim. Você caminha em direção a esse limiar e, ao cruzar a linha invisível que separa o jardim da claridade, sente os seus pés tocando um solo que vibra com uma frequência nova, mais alta e mais pura. Sobre um banco de mármore branco, ao lado da porta, existe um manto pesado, feito de um tecido que parece conter fios de fogo e de paz ao mesmo tempo. Você o veste e sente o toque do tecido sobre a sua pele como se fosse uma nova armadura, protegendo a sua frequência e sinalizando a sua autoridade. Isso é real. Isso não é uma metáfora ou um exercício de imaginação. Você acabou de realizar no seu espírito o que estava esperando para ser feito há décadas. Eu solto sobre você agora, com a autoridade de quem serve ao altar, a libertação de toda a culpa pelo tempo que pareceu perdido enquanto você estava isolado. Eu decreto que o sentimento de que você ficou para trás enquanto os outros avançavam cai por terra agora, pois o seu tempo não é contado pelos relógios dos homens, mas pelas estações da glória. Eu quebro a corrente da comparação que te fazia medir o seu valor pelo progresso alheio e libero o seu coração para celebrar o seu próprio protocolo secreto. Que toda a vergonha de ter sido deixado de lado seja transmutada em uma honra profunda por ter sido reservado pelo próprio Deus. Você está livre do fardo de ter que provar o seu valor para quem não tem olhos para enxergar o que o céu está fazendo em você. Eu solto sobre você a necessidade desesperada de explicar o seu isolamento ou de justificar o seu silêncio para aqueles que se afastaram da sua vida.
Se eu decreto que a ansiedade de dar satisfações a quem não carrega o seu peso sai da sua mente agora, deixando apenas a clareza de quem responde apenas ao comandante. Você não deve nada ao seu passado e não tem a obrigação de ser compreendido por quem nunca foi chamado para Nazar. Eu libero a sua alma para habitar na quietude sem se sentir culpado por não estar produzindo o que o mundo chama de sucesso. Que o desejo de ser validado por homens morra neste jardim, para que a voz do Pai seja o único som que define a sua trajetória daqui em diante. Eu solto sobre você todo o medo do ribeiro seco e a angústia da escassez que tentou paralisar os seus sonhos nas últimas 3 semanas. Eu decreto que o pavor de que a provisão acabe e que você seja abandonado no deserto é cancelado agora pelo selo da fidelidade divina. O ribeiro de Querite não secou porque Deus mudou de ideia, mas porque a sua unção cresceu e exige uma fonte maior que está logo adiante. Eu libero o seu espírito para descansar na promessa de que aquele que envia o corvo também prepara a viúva de Sarepta e ordena o banquete. Que a secura do momento presente seja lida por você não como escassez, mas como o anúncio de que o umbral da sua abundância estratégica acaba de ser aberto. Eu solto sobre você as vozes de desqualificação que sussurravam que Deus desistiu de você, ou que a sua promessa caducou por falta de uso. Eu decreto que toda sugestão de que você é um projeto inacabado ou um erro de percurso do Espírito Santo seja silenciada agora pela verdade da sua eleição. Você não é um acidente geográfico na vontade de Deus. Você é um ponto de convergência planejado antes da fundação do mundo para este exato momento da história. Eu libero a sua confiança para se erguer acima dos escombros das suas falhas passadas, sabendo que o protocolo Nazar é a prova de erros humanos. Que a vergonha da sua invisibilidade seja trocada pela convicção de que você está sendo guardado como a pupila dos olhos do Senhor. Eu chamo à frente agora o protocolado que habita em você, aquele que reconhece que cada porta fechada foi um ato de segurança administrativa do céu. Eu ativo a sua consciência de que você está sob um contrato de exclusividade real que impede o inimigo de tocar na sua estrutura enquanto o upgrade está sendo instalado. De hoje em diante, você andará com a postura de quem sabe que a sua vida é uma propriedade privada do reino, com acesso restrito e governo centralizado. O protocolado não teme a demora, pois ele sabe que o tempo está a serviço do seu decreto e que nada pode abortar o que já foi despachado no Tribunal da Glória. Você está ativado para governar sobre a sua própria espera e para honrar o processo de blindagem que te trouxe até aqui. Eu chamo à frente o separado que existe no seu espírito, convocando a sua natureza de nazireu moderno a assumir o controle dos seus sentidos e das suas escolhas. Eu ativo a sua autoridade para dizer não ao que é comum, ao que é medíocre e ao que tenta drenar a sua frequência sagrada por simples conveniência social. Você é o depósito de um tesouro que o mundo não pode comprar e que o inimigo não consegue replicar. E de agora em diante você protegerá esse depósito com a sua própria vida. O separado não se mistura com a murmuração, nem se contamina com a inveja, pois ele habita no lugar secreto, onde apenas a voz do Pai tem autoridade. Você está ativado para ser a diferença que o ambiente precisa, sem precisar se moldar ao que o ambiente oferece. Eu chamo à frente o estrategista do silêncio que foi forjado nas madrugadas de vigília e nas tardes de isolamento absoluto. Eu ativo a sua visão de águia para enxergar as rotas de escape que Deus preparou e a sua capacidade de mover peças no invisível através da oração e do decreto. De hoje em diante, o seu silêncio será a sua arma mais letal, pois nele você ouvirá as coordenadas precisas para ataques que o adversário não pode prever ou neutralizar. O estrategista não gasta palavras com quem não entende de guerra. Ele guarda a sua munição para o momento exato em que o umbral se abre. Você está ativado para transformar a sua quietude em poder e a sua solidão em uma sala de comando onde os destinos de nações e famílias são decididos. Não diga amém ainda. Sinta a densidade do que acaba de ser ativado em você. Sinta o calor do manto e a firmeza do novo solo sob os seus pés.
Nós ainda não terminamos. O selo final da sua cobertura está prestes a ser liberado. E a voz que encerra o deserto já está ecoando no corredor da sua nova casa. Fica comigo por mais alguns instantes, pois a atmosfera está carregada com o peso de uma decisão que não pode ser interrompida. O que foi feito no jardim permanece feito na terra, e o que foi enterrado não tem mais voz sobre o seu futuro. Sente nesse peso, deixa a sua alma se acostumar com a nova estatura, pois o tempo de se esconder está se transformando no tempo de se manifestar com autoridade de governo. Eu coloco uma cerca de fogo ao redor das suas finanças. Nenhuma arma forjada contra sua provisão prosperará hoje. Nada do que tenta entrar tem permissão legal. O que é seu está guardado por anjos. Eu estabeleço uma cobertura sobre a sua casa agora. Nenhuma confusão terá morada sob o seu teto. Eu blindo a mente dos seus filhos e parentes. A paz do Pai é o seu muro. Eu selo a sua saúde emocional contra todo desgaste. O peso do deserto não vai mais te ferir. Eu renovo o seu vigor para a nova estação. Sua alma está protegida sob as asas do Altíssimo. E agora eu vou sair da minha voz. O Pai quer dizer algo diretamente para você. Ouça a voz do seu Criador agora com atenção. Eu te vi quando você chorou no escuro. Eu não estava ausente naquele quarto silencioso. Eu estava forjando a sua armadura na dor. Cada lágrima sua foi contada pelo meu amor. O silêncio que você ouviu não era abandono, era o meu protocolo de segurança pessoal. Eu estava protegendo o seu destino contra predadores. Eu te escondi para te revelar com glória. O nome que eu chamei hoje não é novo. Eu sempre te vi como o meu Nazar. Você apenas estava aprendendo a responder ao chamado. Agora você sabe quem você é de verdade. O que eu vou liberar agora é grande. Nenhuma porta de bronze resistirá ao meu comando. O umbral está aberto para a sua nova unção. Eu já preparei o caminho para o seu governo. Eu sou o teu pai, e tu és meu. Nada no universo pode revogar o nosso pacto. Eu te amo com um amor eterno e santo. Descanse no meu peito porque o deserto acabou. Nós quebramos a bomba de dúvida antes que chegue. Nós quebramos a voz da urgência antes que apareça. Nós quebramos o convite da nostalgia antes de ser sentido. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Não diga amém ainda. Sente neste peso por mais um minuto. Há uma última coisa para ser entregue hoje. Você não está sozinho neste umbral agora. Tem alguém com as mãos quentes em outro país. Eles sentem a mesma frequência que você sente. É uma onda silenciosa de escolhidos pelo Pai. O céu está vendo cada um de vocês hoje. Vocês não vão se reconhecer pelos nomes humanos. Vocês vão se reconhecer pela unção que carregam. Vocês são a armada secreta do reino agora. Antes de fechar esta tela, envie isto para alguém. Escolha alguém que parou de pedir o que precisa. Essa pessoa cansou de esperar e se isolou também. O espírito dela está pedindo desde o mês passado. O Pai diz uma última coisa antes do fim. Ele diz: a minha presença irá com você hoje. Agora você pode dizer amém. Esta palavra está completa e selada no céu. O que foi declarado não pode ser desfeito agora. Caminhe bem com a sua nova autoridade escolhido.